Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço virtual do Centro Espírita Irmã Rosa, o nosso especial boas-vindas a cada um de vocês. Eu me chamo Simone Barros, sou tarefeira da casa e nesse mês de julho os nossos estudos têm o tema central Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Nos dias de sextas-feiras, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E no dia de hoje, nós vamos estudar o capítulo 13, no seu item 11, que se intitula A Beneficência. Quem trará o estudo para nós é o nosso companheiro Fábio Meirelles. Fábio é tarefeiro do Grupo Espírita da Fé, também em Niterói. Mas antes de passarmos a palavra para o Fábio, vamos fazer a nossa leitura inicial e a nossa prece de harmonização. A leitura de hoje está no livro Filhos de Deus, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, no seu capítulo 1, que se intitula Deus em Ti. Deus te necessita. Reside em teu mundo íntimo e não o conheces. Manifesta-se em tua vida de 1000 formas, todavia, permaneces ignorando-o. Alenta-te com a esperança, irradiando o amor que te mantém em equilíbrio, na estrutura do teu corpo, da tua mente, da tua emoção. Sustenta-te através do ar, e sua luz, a irradiar-se na força do sol, é o agente vitalizador das tuas energias. A sua presença te envolve, exteriorizando-te em ti. Faz-se imprescindível que identifiques os meios de alcançá-lo conscientemente, alterando de forma significativa para melhor o teu comportamento intelecto-moral, a fim de mais profundamente aurires os benefícios dessa comunhão superior. Dele recebes a inspiração para o crescimento libertador, para a ação feliz e para uma existência harmoniosa. Teus pensamentos, palavras e atos devem traduzir essa presença em ti, porque de alguma forma estás mergulhado no oceano da sua onisciência. Cresce com Deus, na conquista dos espaços ilimitados da vida imortal. Assim, Deus te necessita, a fim de que em ti refletido todos o vejam, sintam e amem, esforçando-se cada um para que também o tenha desvelado em seu cosmo interno, experimentando a plenitude que um dia dominará todas as vidas. Vamos orar, meus irmãos. Deus Pai, querido, de infinita bondade e misericórdia, aqui, como eterno pedintes que somos, rogamos nesse momento que nos ampare, nos intua, nos inspire, nos dê olhos de ver, ouvidos de ouvir e a paz, a tranquilidade e a serenidade necessária para ouvirmos as palavras benditas que serão trazidas pelo nosso irmão Fábio. Que possam encontrar terreno fértil todas essas sementes que ele trará para nós em forma de conhecimento dos exemplos do nosso Mestre Jesus. Por isso pedimos que fique conosco, nos fortaleça, nos console e nos dê a tua esperança, bendita em nossas vidas. Que possamos, neste momento, congregarmos num uníssono. Por isso, então, pedimos
que fique conosco, hoje e sempre, querido Pai e amado Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Passamos então a palavra ao nosso querido companheiro Fábio Meirelles. Meus queridos amigos do Grupo Irmã Rosa, meus irmãos em ideal espírita, é um prazer, é uma alegria muito grande podermos estar juntos nesse encontro para, mais uma vez, pensarmos, meditarmos, refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. É sempre uma oportunidade primorosa na existência espiritual a gente ter esses momentos de contato com o nosso querido Jesus, irmão incondicional de todas as horas. O tema que nos foi proposto para a reunião de hoje é exatamente o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que deu à direita. E nesse capítulo a gente vai falar do subitem 11, que fala exatamente da beneficência. Quando a gente estava aqui organizando essa fala de hoje, me veio primeiramente à memória o livro Paulo Estevão, um encontro singular entre Gamaliel e Samônio, lá na Igreja do Caminho. Gamaliel tinha acabado de participar do julgamento de Estevão no Sinédrio. Estevão estava preso e condenado à morte, e Pedro convida Gamaliel para poder ir até a casa do Caminho, para poder conhecer o trabalho que lá se realizava. Gamaliel aceita. Gamaliel era um espírito de uma evolução considerável, uma maturidade no entendimento das Escrituras, olhava as Escrituras também com o coração e não com os olhos da letra, mas o coração do sentimento também. E lá naquela visita, ele encontra um amigo da sua juventude, Samônio. Samônio estava com lepra e estava internado naquela casa. Ele se surpreende quando vê Samônio, questiona, e Samônio diz das suas desventuras, e quando apareceu doença, os seus familiares o expulsaram de casa, repartiram as suas heranças, e ele teve que caminhar para Jerusalém, e no meio do caminho não conseguiu mais, seus pés feridos, não conseguiu mais caminhar, e foi então levado até a casa do Caminho. E lá foi acolhido, tratado, amado, e lá ele toma então conhecimento do Evangelho de Jesus. E óbvio, se transforma moralmente, se transforma espiritualmente, se converte ao cristianismo. Mas Gamaliel então chega ali e questiona tudo isso dele, né? O que estava acontecendo. E Samônio então conta essa sua história e fala: eu reconheço hoje Jesus como o Messias. Gamaliel fala: olha, eu entendo que Jesus foi um grande profeta, mas daí a entendê-lo como o próprio Messias? E Samônio então diz para ele: se eu estivesse gozando da minha saúde, dos meus bens e do convívio com os meus familiares, eu talvez também não entendesse Jesus como o Messias. Mas a dor me fez refletir. Então esse foi o discurso ali. Gamaliel então, esse foi o diálogo ali. E Gamaliel então começa a pensar como que o judaísmo nunca parou para pensar nesses desventurados da sorte. Pela primeira vez, diz Emmanuel no livro, Gamaliel parou para refletir na possibilidade dele enviar um ente querido para o Vale dos Imundos. Ele que já havia recomendado isso a tantas pessoas, e se fosse alguém do seu convívio? E se fosse ele mesmo na situação de Samônio? Como é que reagiria aquilo tudo? Então ele começou a refletir sobre isso, e aí vem a reflexão que nós gostaríamos de compartilhar para dar início à nossa reflexão da noite de hoje. Jesus trouxe uma mudança na forma de enxergarmos o outro. Jesus nos trouxe a caridade, olhar o outro como nosso irmão, desde a oração, né? Pai nosso que estás no céu. Jesus apresenta Deus não mais como aquele Deus punitivo, vingativo, mas um Deus de amor, um Deus como Pai.
E Deus sendo nosso Pai, todos nós somos irmãos. Se todos nós somos irmãos, nós temos a obrigação de ampararmos uns aos outros. E essa era a reflexão que Gamaliel estava tendo ali. O judaísmo nunca tinha olhado o outro como próximo, nunca tinha pensado na caridade. Seguia absolutamente a lei e travava nessa lei vários embates para que essa lei pudesse ser cumprida. Mas e o amor? E a fraternidade? E a caridade? Isso nunca havia sido até então contemplado. Jesus, o cristianismo, vem trazer exatamente uma mudança na forma de olhar, de conceber, de entender quem era o meu próximo e de que forma eu deveria me relacionar com esse próximo. E surge então a caridade. Aquela mesma caridade que Paulo tão bem compreendeu na carta aos Coríntios, capítulo 13, em que ele diz: mesmo que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse caridade, eu seria como bronze que soa ou como símbolo que tine. Mesmo que eu tivesse o conhecimento de todas, mesmo que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e a ciência de todas as coisas, se eu não tivesse caridade, isso nada me adiantaria. Mesmo que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, mesmo que eu entregasse o meu próprio corpo às chamas, se eu não tivesse caridade, isso nada me adiantaria. Aí segue mais na frente, ele diz assim: a caridade é paciente, a caridade é prestativa, não se ostenta, não se incha de orgulho. Agora permanecem fé, esperança e caridade. Dessas três coisas, a maior dentre elas é a caridade. Exatamente esse discurso que Santo Agostinho, lá na Idade Média, vai pegar, lá no início da Idade Média, vai pegar essa trilogia, né, fé, esperança e caridade, e transforma nas virtudes teologais, para poder trazer exatamente para o cristianismo a essência disso: fé, esperança e caridade. Mas a maior delas seria sempre a caridade. E aí a gente traz exatamente essa reflexão. Nesse momento em que o mundo está vivendo uma situação tão triste, tão difícil, onde nós estamos envoltos em vibrações tão difíceis, a gente olha em volta e a gente vê muita gente com medo, a gente vê muita gente com raiva, a gente vê muita gente com desesperança. Essas são as vibrações que nos cercam. E essas pessoas estão adoecendo da alma, muito mais do que do corpo. O problema do corpo é um problema real, a gente sabe, os números estão aí, não podem ser negados. Mas e aqueles que estão adoecendo da alma? Que número é esse? Que a gente não tem um número certo. Os psicólogos dizem que os consultórios estão ficando lotados, as pessoas estão procurando apoio, as pessoas estão ansiosas, desesperançosas. E aí vem o papel do cristão, de acolher essas pessoas. E o papel ainda mais dos espíritas, como Cristianismo Rede Vivo, no papel de acolher essas pessoas, entender essas pessoas e dar a elas a alternativa da esperança. Nós, com a visão da vida eterna, com a visão da continuidade da vida, com a visão das múltiplas existências através da reencarnação, nós temos argumentos para poder consolar essas pessoas. E essa é a caridade que nos cabe nesse momento, de levar uma palavra de conforto, de esperança, de otimismo para as pessoas. Nós, espíritas, não podemos nos render ao medo. O medo é algo muito forte e muito sério a ser encarado, a ser pensado. É tão importante essa questão do medo que André Luiz dedicou um capítulo inteiro no livro Nosso Lar a falar do medo. O contexto lá no livro é que aqui na Terra estava começando a Segunda Guerra Mundial. E os moradores de Nosso Lar estavam preocupados com a situação dos seus parentes na Terra, de seus entes queridos. E o governador abre então o sistema de som da colônia para pedir a todos calma. E ele então faz um discurso. E aí André Luiz questiona assim a Lísias, que é quem estava do lado dele, mas por que falar do medo
E Lísias dá a dimensão do que era o medo, o perigo do medo, porque o medo, diz Lísias, se aloja na cidadela da alma. Olha que expressão forte, se aloja na cidadela da alma. Então, quando o mundo está com muito medo, e aí gera uma série de distúrbios emocionais, psíquicos nas pessoas em função disso, nós espíritas temos que exercer a caridade de socorrer essas pessoas. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o bispo de Argel, nessa passagem, nos diz que os momentos de maior felicidade que ele teve na Terra foram exatamente os momentos onde ele pôde acolher o outro. Nós precisamos perceber a significação disso. Os momentos que nós carregamos eternamente conosco são os momentos que nós somos capazes de acolher o nosso semelhante. Tudo passa. Materialmente falando, e nós somos espíritos muito apegados à matéria, tudo que é material necessariamente vai deixar de existir. Faz parte do ciclo da matéria. Existe hoje e amanhã será transformado em outra coisa, deixando de existir como é para passar a ser outra coisa, e que depois essa outra coisa também deixará de existir, faz parte do ciclo da matéria. Agora, o que é espiritual, isso é eterno. O espiritual é eterno. Então, o que nós fazemos com o nosso tempo aqui na Terra, que sejam coisas espirituais. Que nós possamos nos dedicar a realizar as nossas conquistas espirituais. Porque essas são eternas. E aí, falando da caridade, a gente lembra lá do Evangelho, né? Quando Jesus disse, eu estava nu e me vestiste. Eu estava com fome e me deste de comer. Com sede me deste de beber. E aí, né, pergunta, mas Senhor, quando foi que eu te vi nu e te vesti, com sede e te dei água, com fome e te alimentei? Aí Jesus diz, toda vez que fizeste a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que fizeste. Mostrando a importância da caridade na nossa relação de todos os dias. Mostrando que quando nós fazemos pelo nosso próximo, nós estamos fazendo para Jesus e fazendo também por nós. Fazendo por nós, sim. É por nós, porque são as nossas conquistas. Não é numa forma de uma troca. Eu vou fazer isso para o meu próximo para poder receber aquilo ali na frente. Mesmo que possa funcionar. Mas não é esse o objetivo maior. O objetivo que Jesus diz é exatamente fazer a mão direita sem que a esquerda tome conhecimento disso. Sem que as coisas ao nosso redor tomem conhecimento do que está acontecendo, do que nós estamos fazendo. Nós não precisamos de ostentação, nós precisamos de realização. Lá na nossa Casa Espírita, no Grupo Espírita da Fé, nós temos, há muitos anos atrás, nós tínhamos uma tarefa de distribuição de sopa. Isso eu estou falando de uns 20 e poucos, 25, 28. Vou te dizer, uns 28 a 30 anos atrás. A gente tinha essa tarefa que a gente ia para as ruas de Niterói distribuir sopas. Chegamos a distribuir 300 latas de sopa em uma única noite. Nós saímos de segunda a sábado com essa tarefa. Só que no sábado a gente estava sanduíche. Mamãe dizia que quem janta no sábado? Sábado é dia de lanche, então vamos dar lanche para eles também. Então a gente dava sanduíche, suco, enfim, essa é a nossa proposta. Mas de qualquer forma, durante esse período que nós fazíamos a tarefa, aconteceu uma coisa muito interessante na casa. Na nossa reunião mediúnica, se comunicou um espírito sofredor, se dizendo perseguidor de um dos tarefeiros da nossa casa. Aquelas coisas, né? Lá no passado você me prejudicou muito e desde então eu estou te perseguindo, enfim, aquelas coisas que a gente conhece da literatura espírita. E aí, o doutrinador, que era até o próprio perseguido, falou, meu irmão, eu mudei. Ah, não mudou nada, isso é só uma fachada, você está só fingindo. E ele então desafiou aquele companheiro. Vou fazer o seguinte, me acompanha durante uma semana nas minhas atividades de todos os dias. E você vai ver que eu não sou mais aquele que guerreava junto com você. Hoje eu sou uma pessoa diferente. E aquele obsessor aceitou então esse desafio de acompanhar, de observar
aquela pessoa durante uma semana. E nas tarefas, aquela pessoa trabalhava, uma pessoa muito honesta nas suas atividades profissionais, um bom pai, uma boa filho, enfim, toda cumprindo os preceitos sociais que a gente elogia. Mas no meio daquela semana também tinha essa tarefa da sopa. E esse companheiro participava da tarefa da sopa. E ele foi, então, numa dessas ruas de Niterói, ele parou para entregar sopa para uma pessoa. Entregou como ele faz sempre, né? Fazia a tarefa, como eu disse, a gente distribuía 300 latas de sopa, então em alguns desses momentos a tarefa era até mecânica, porque entregava, dava boa noite, enfim. Na semana seguinte, aquele espírito se comunica, dizendo que não iria mais perseguir aquele companheiro. Não só pelas coisas que ele fazia no dia a dia, porque também ser um bom pai, ser um bom filho, ele achava que aquilo era até obrigação, não era nada demais. Mas que uma daquelas pessoas que ele havia dado sopa era um filho dele de uma outra encarnação, que ele havia perdido o contato, ele não sabia mais onde estava. Mas naquele dia foi permitido a ele reconhecer naquele morador em situação de rua o seu filho de outra encarnação. E aquele companheiro estava alimentando o seu filho, que passava necessidade. E aquilo o comoveu. E ele, então, deixaria de perseguir. Passaria a observar os trabalhos que aconteciam naquela casa. Passaria a ver o que eles falavam dentro daquela casa, as lições que ali eram dadas. E, de fato, eu nunca mais tive informação desse espírito. Mas eu penso que ele, frequentando uma casa espírita, ouvindo falar de Jesus 7 vezes a semana, que ele tenha também se modificado. Mas aí a gente pensa nisso. Naquele momento foi um ato de caridade. Não uma caridade de ostentação. Uma caridade de uma tarefa amorosa que se fazia em nome do próximo. Em nome da casa, em nome do próximo, em nome de Jesus. Mas aquela situação, aquele dia especificamente, foi diferente para aqueles espíritos envolvidos ali. É isso que a caridade é capaz de fazer. Séculos de perseguição, séculos de ódio foram diluídos, transformados, ressignificados em uma lata de sopa. Essa reflexão a gente tem que fazer. Porque, claro, todos nós somos espíritos endividados, né? Desculpa se os que estão me ouvindo, se tem algum missionário aí, mas o que vos fala absolutamente não tem nada de missionário. Eu tenho as minhas dívidas do passado, tenho os meus perseguidores do passado, tenho as pessoas a quem eu ofendi profundamente e necessito resgatar. E talvez, numa lata de sopa, eu esteja resgatando aos poucos aquilo. A caridade é uma forma de nós resgatarmos em parcelas aqueles nossos débitos adquiridos ao atacado. Chico Xavier falava isso pra gente. Então é uma forma da gente ir conquistando as nossas vitórias do dia a dia, acumulando vitórias. Vitórias através da caridade, vitórias através do amor, da compreensão. Nós precisamos de muitas dessas vitórias para poder cobrir tudo aquilo que nós trazemos de ignorância, de deficiência do nosso passado. Porque é assim que nós superamos as nossas deficiências, agindo, amparando, socorrendo o nosso próximo. Pedro é muito feliz quando diz na sua primeira carta que o amor cobre uma multidão de pecados. Essa frase é até interessante no livro Boa Nova, em 3 situações. Humberto de Campos coloca essa frase nos lábios de Jesus. Apesar do Evangelho não trazer essa frase nos lábios de Jesus, é fácil de imaginar que Pedro aprendeu isso com Jesus. Então é possível que nós venhamos a dizer que é um ensinamento de Jesus. Mas no Evangelho está registrado na carta de Pedro. O amor cobre uma multidão de pecados. O que é isso? São exatamente a necessidade que nós temos, nós que muito erramos, de agora muito amarmos em nome de Jesus. Amarmos para poder cobrir essa multidão de pecados. Nós, espíritas, precisamos compreender
que a reencarnação, a dificuldade que nós passamos nessa encarnação, ela não é uma punição do passado. Às vezes a gente se equivoca, às vezes, nessas interpretações. Deus não está punindo ninguém. A lei de Deus, acima de tudo, é uma lei de educação. Deus está me educando. E o fato de eu nascer com um problema nessa vida não é necessariamente um resgate do passado. A gente lembra do Evangelho quando diz do cego de nascença, e perguntam a Jesus quem errou, foi ele ou foi seus pais? E aí então ele diz, nenhum nem outro. Isso aconteceu para que se cumprisse a profecia. Talvez a gente olhando um cego, a gente dissesse assim, ele usou mal a vista na última encarnação e agora nasceu sem vista, sem enxergar. Mas isso não é uma verdade absoluta. Aquele homem nasceu, aquele cego de nascença nasceu assim para que se cumprisse a profecia. Era uma missão. Ele veio à Terra cego para ser curado por Jesus e, portanto, cumprir a profecia. Não era um resgate, não necessariamente. Não necessariamente. Algumas pessoas passam por dificuldades na Terra não para resgatar o passado, mas para dar testemunho no presente. A gente vê uma pessoa sofrendo muito e aquela pessoa tem uma humildade, uma resignação naquele sofrimento, ele nos ensina. E talvez ele esteja ali na condição de missionário, nos ensinando a sermos melhores nas nossas relações. E aí cabe a nós acolhermos essas pessoas que nos ensinam com o seu sofrimento, com a sua resignação, acolher-os amorosamente, levando a eles o nosso conforto, levando a eles o nosso carinho, levando a eles o nosso amor. Esse amor que nós necessitamos demonstrar para acumular experiências, para acumular virtudes em nós, através desse exercício, porque através desse exercício nós vamos acumulando, sim, experiências. Nós vamos acumulando o que André Luiz chama lá em nosso lar de nossos bônus horas. Bônus horas, em alguns momentos, e lá no nosso lar é muito claro nisso, ele é entendido como dinheiro. Quando o André Luiz vai no Parque das Águas com Lísia, está lá, Lísia gentilmente pagou o meu ingresso. Pagou com o quê? Pagou exatamente com bônus hora, que era, vamos chamar assim, a moeda circulante em nosso lar. Mas bônus horas tem um significado muito maior, que é o acúmulo de horas de serviço em nome do próximo, faz com que eu adquira a experiência, faz com que eu me torne melhor, faz com que eu acumule dentro de mim essas horas de amor, de dedicação ao próximo. E isso, óbvio, me faz ser um espírito melhor, me faz testemunhar aquilo que a gente vem aprendendo no Evangelho de Jesus. Mas eu preciso chegar na colônia espiritual para acumular bônus hora? Claro que não. A gente acumula aqui. Cada vez que a gente ajuda ao nosso semelhante, cada vez que a gente acolhe ao nosso semelhante, nós estamos acumulando horas de serviço para nós. E claro, de novo repito, quando nós acumulamos essas horas de serviço, significa que nós estamos nos tornando melhores espíritos. Estamos acumulando essas experiências e essas horas de amor, de serviço ao próximo dentro de nós. E é isso que faz com que nós nos tornemos melhores. É isso que faz com que a gente consiga aproveitar o momento atual que nós estamos aqui. Nós somos espíritos encarnados, mas veja bem, somos espíritos. Nós não podemos dedicar toda a nossa atenção à matéria. A matéria necessita da nossa atenção. Eu necessito trabalhar, eu necessito de cuidar da minha saúde. São coisas que eu tenho que cuidar do meu corpo. Mas esse cuidado nunca pode ser maior que o cuidado espiritual. Porque por mais que eu cuide desse corpo, ele é matéria. E como eu disse ainda há pouco, ele vai deixar de existir. Que eu dure mais uma semana, um mês, uma década, 50 anos, mas esse corpo aqui vai deixar de existir. E tudo que eu acumulei no aspecto material, todo o meu cuidado exagerado, excessivo com a minha saúde, ele vai proteger a mim apenas durante um tempo.
Porque em algum momento esse cuidado não vai ser suficiente, porque eu não vou viver eternamente. Agora, o cuidado que eu tenho com o meu lado espiritual, esse sim. Esse vai me garantir para a eternidade. O que eu acumulo para a matéria deixa de existir. O que eu acumulo para o espírito me acompanha eternamente. Tudo que eu assimilo como virtudes espirituais, eu jamais perderei. Isso jamais deixará de ser esquecido por mim, porque é uma conquista. E o espírito, uma vez que tenha conquistado aquela virtude, ele vai aprimorar aquela virtude, mas ele nunca vai perder. O espírito não regride. Então nós vamos estar sempre acumulando novas virtudes. Acumulando como? No atendimento ao nosso próximo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse Jesus. Então nós temos que amar ao nosso próximo ao exemplo do que Jesus nos amou. E de que forma que Jesus nos amava? Excessivamente preocupado com a sua encarnação? Não. Em momento algum Jesus ficou preocupado com a sua encarnação. Tanto é verdade que ele foi para Jerusalém. Ele sabia que seria morto em Jerusalém, mas ele foi para Jerusalém. Ele podia ter faltado aquele final de semana em Jerusalém, poderia ter saído um pouco antes, mas ele enfrentou o testemunho dele. Enfrentou a morte do corpo. Mas ao morrer no corpo, ele deu um exemplo de resignação, de renúncia, de amor para todos nós. Aquilo que o Cristo fez naquela semana, naquele momento, no auge do seu sofrimento, que foi a crucificação, ele deu um exemplo a todos. Aqueles 11 que haviam ficado para trás, porque Judas já tinha desistido da sua trajetória, aqueles 11 ali se transformaram para Jesus. E muito mais, não só aqueles 11 que ali estavam, mas aquelas mulheres que acompanhavam, todos os outros discípulos que acompanhavam Jesus, não só aqueles 11 apóstolos, mas todos aqueles discípulos se transformaram e a mensagem do Cristo se tornou algo muito maior. Pelo seu sacrifício material, a sua mensagem espiritual se tornou muito maior. Isso é, claro, uma reflexão para todos nós, para que nós sim possamos cuidar da matéria, mas cuidar muito mais de nós espíritos. Cuidar da nossa saúde física, mas muito mais da nossa saúde espiritual. Porque, repito, por mais que nós cuidemos do nosso corpo, ele deixará de existir. Mas cuidando das nossas virtudes espirituais, essas nos acompanharão por toda a eternidade. E aí, trazendo para nossas reflexões da noite de hoje, é claro que a caridade é o que nos sustenta nessas conquistas espirituais. E aí a gente volta ao que o apóstolo Paulo falou, né? Mesmo que eu te falasse a língua dos homens, tivesse o conhecimento de toda a ciência, o dom da profecia, mesmo que entregasse o meu corpo às chamas, meus bens aos famintos, se eu não tivesse caridade, nada seria. Porque entregar dinheiro não necessariamente é caridade. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, se eu der dinheiro sem caridade, isso não me adianta nada. O que me adianta, sim, é a maneira como eu me envolvo. Dar é muito fácil. Dar-se, que é o sacrifício que o cristão tem que fazer. O sacrifício. Essa palavra é interessante a gente lembrar do significado dela. Sacrifício, às vezes, a gente pensa como sofrimento, e não é. A origem da palavra é sacro ofício. Sacro, de sagrado, ofício de trabalho. Então, o nosso ofício mais sagrado é servir a Jesus. O sacrifício que a gente faz é quando a gente entende qual é o nosso ofício e aquele ofício se torna sagrado para nós. E nós passamos a praticar aquele ofício em todas as situações da nossa vida. O cristão, quando se conscientiza do seu papel, ele passa a fazer aquele ofício dele, que é a caridade, que é o amor ao próximo, que é o envolvimento com o outro, uma coisa sagrada. E ele passa a fazer aquilo em todos os instantes da sua vida. Esse é o sacro ofício, esse é o sacrifício que o cristão tem que fazer acima de tudo. E o Evangelho de Jesus está repleto desses exemplos. O Evangelho, segundo o Espiritismo, está repleto desses exemplos para nós. A literatura espírita
está repleta desses exemplos para nós. A humanidade está repleta desses exemplos para nós. Pessoas que conquistaram. Ao longo dos séculos, essas pessoas se mantêm ainda vivas no inconsciente de todos nós, ou até no consciente de todos nós, como exemplos a serem seguidos. Francisco de Assis, 800 anos atrás, São Francisco de Assis estava sobre a terra, e o exemplo dele até hoje seguido e admirado não só pelos cristãos, mas pelas pessoas do mundo inteiro, porque ele deixou um legado. No seu sacro ofício, ele deixou um legado para todos nós, o legado da humildade, o legado da caridade, o legado de sobrepor o seu lado espiritual ao seu lado material. Esses foram exemplos de São Francisco. E assim a gente vê tantos outros. Chico Xavier, né, teve o sacro ofício da mediunidade, o sacro ofício do amor ao próximo, o sacro ofício da caridade em todas as suas, em todos os momentos, em todas as suas lições de vida. Então não faltam exemplos a serem seguidos por nós. Então essas são as reflexões que a gente tinha para a noite de hoje, né? Que a gente possa deixar essa ideia na cabeça de todos nós, porque eu sempre penso que quem ouve precisa ouvir, mas quem fala precisa duas vezes, porque ele precisa falar e ele precisa ouvir. Então, mais necessitado desse encontro de hoje, com certeza sou eu mesmo. Mas aí nessas reflexões, que todos nós possamos nos beneficiar dessas informações do Evangelho de Jesus, da vida desses grandes espíritos, para que nós possamos colocar a caridade, o amor acima de tudo. Então, vamos agora fazer a nossa oração final e nessa oração também pedir que a fluidificação das nossas águas. A gente pede sempre que, uma vez perguntaram ao Chico, né? Chico, precisa destampar as garrafas de água para serem fluidificadas? Ela falou, olha, os espíritos têm como resolver isso se a garrafa estiver fechada. Mas se a gente puder facilitar, por que a gente vai dificultar o trabalho deles? Então, se a tua aguinha está aí, teu copo, a tua garrafinha, abre a tua garrafa, vamos facilitar para os espíritos colocarem ali os fluidos de que nós necessitamos. Então vamos orar. Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, Jesus, nosso irmão querido, companheiro nosso de todos os instantes, ao término desse encontro da noite de hoje, nós queremos agradecer a oportunidade de, por alguns instantes, podermos refletir na grandiosidade do Teu Evangelho, agradecendo a esses nossos amigos espirituais que não medem esforços para nos auxiliar nas nossas lutas do dia a dia. Se ainda erramos e, de fato, cometemos os nossos deslizes, isso se deve muito mais às dificuldades e às falhas que surgem de dentro de nós mesmos, espíritos imperfeitos, endividados em relação à lei de Deus. Mas hoje, Senhor, já reconhecemos com clareza que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém poderá ir ao Pai se não for através do Teu Evangelho, dos Teus ensinamentos. E já conscientes disso, Senhor, Te rogamos, fortaleça a nossa fé, fortaleça os nossos propósitos, para vencermos essas dificuldades que surgem de dentro de nós e seguirmos com mais coragem em Tua direção. Pedimos a esses mesmos amigos espirituais que possam nesse instante também levar a cada um desses lares que se sintonizam conosco essas vibrações, fluidificando a água, fluidificando o ambiente, fortalecendo a esses nossos companheiros, que possamos todos nós formarmos uma só corrente de fé, de esperança pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo
e que todos nós possamos doar as nossas melhores vibrações a esses amigos espirituais, para que eles possam direcionar essas energias para quem mais precisar. E assim, Senhor, nós uma vez mais agradecemos e te rogamos a permissão para interrompermos esse nosso encontro. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.